Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia, comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h02. Bom dia, começa agora na Santos FM o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Hoje, dia 11 de janeiro de 2017, quarta-feira, a apresentação é de Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a todos que estão nos ouvindo, de volta aqui na Santos FM, nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã ao vivo, no ar mais uma edição do Bom Dia CDL da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Na bancada temos a presença do novo secretário adjunto de Finanças da cidade de Santos, Fernando Chagas. Chagas, parabéns pela indicação e seja bem-vindo à nossa bancada novamente. Bom dia, amigos, um abraço a todos, agradeço a homenagem, né? Mas foi surpresa, foi surpresa. De repente me fizeram o convite, logicamente, né? Sou um servidor público de carreira, né? Estou à disposição da prefeitura e do município para continuar colaborando, né? Com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, isso e principalmente, né? Com a cidade. Na medida do possível, estamos aí para ajudar a colaborar no momento de restrição orçamentária, né? No momento que a gente tem que fazer corte de despesas, né? Estou assumindo a secretaria. Eu sou secretário hoje adjunto do secretário Maurício Franco, que também recentemente assumiu a Secretaria de Finanças. Vamos tocar aí o bonde, né, o bait, e vamos ver o que a gente consegue aí para a prefeitura e principalmente para o município de Santos. Reitero os votos de sucesso na nova empreitada, meu caro Chagas, 7-4, e também na bancada, ele que é titular de todas as quartas-feiras e das sextas, o presidente Nicolau Beide da CDL Santos Praia e também empresário. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé, bom dia, Chagas, bom dia aqui da mesa presente e principalmente aos nossos ouvintes. Parabéns aí, Chagas, Obrigado. Pela nova empreitada, né? Uma responsabilidade, apesar que o Chagas sempre foi o que comandava a secretaria indiretamente, agora merecidamente ocupando um cargo de secretário adjunto, a qual a responsabilidade aumentou. Aumenta bem. Mas parabéns mais uma vez. Obrigado. E, Tiago, os ouvintes também estão convidados a participar do nosso programa e pode participar à vontade, né? Exatamente, o nosso WhatsApp é o 991406444 ou pelo telefone fixo 3345-9507. WhatsApp mais uma vez, 991406444 ou no telefone 3345-9507. Lembrando, Zé, que o programa tem a reprise, tem a representação às 6 da tarde na web rádio da CDL Santos Praia. Você acessa www.cdlsantospraia.com.br e às 6 da tarde você ouve a reprise do nosso jornal. E os ouvintes que participarem conosco no dia de hoje vão concorrer no final do programa a um par de ingressos do Cine Roxy. Então vou reiterar o telefone, 3345-9507, WhatsApp 991406444. Por favor, Tiago, vamos aos destaques da edição desta quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2017. Santos, outros tempos, os desafios do contingenciamento da segunda gestão de Paulo Alexandre Barbosa. Defensoria Pública move ação contra aumento de tarifa de ônibus em Santos. Senador acusa governador do Amazonas de acordo com o FDN para garantir eleição. Coab conduz entrevista com desabrigados da Zona Noroeste para evitar oportunistas. E justamente a questão, né, das contas da prefeitura, a despesa com pessoal, né, está realmente em patamares que o Chagas vai analisar a partir de agora e o Tiago vai expor para todos nós. No contingenciamento conduzido pelo prefeito do atual cenário econômico desfavorável, o que na teoria parece fácil, ser eficiente gastando menos, na prática a coisa é bem mais difícil. Uma das metas é diminuir a quantidade de 277 assessores que ocupam cargos comissionados nas mais variadas secretarias, sem contar as autárquias. Os cargos de segundo escalão mais cobiçados, C1, com salários
de R$ 11.560 e o C2 no valor de R$ 7.230 devem inclusive ser reajustados. Muitas áreas, inclusive, estão quase de mãos atadas. Na Secretaria de Assistência Social, 87,6% do total da pasta destina-se ao pagamento de servidores e encargos. Na Defesa da Cidadania, 83% do seu orçamento comprometido com o pagamento do pessoal. A de segurança 84,8% e a de assuntos portuários 88,9%. Acredite se quiser, a pasta de turismo é a que tem o maior desafio. 90,8% das receitas comprometidas com o pessoal e encargos, e ainda ganhou o departamento de eventos, antes atrelado à Secretaria de Cultura. Como é que está o planejamento para essa gestão? Como você mesmo disse, Chagas, em períodos de vacas magras, como se diz? Bem magras. Exatamente. E eu quero saber também como é que está a questão do limite prudencial, né? Você não pode ter o limite, está longe ainda? Estamos longe. De forma geral, né? E por quê? É da cultura do serviço público, realmente, esse alto percentual de comprometimento das pastas somente com o pagamento, com despesas de pessoal e encargos? É bom você tocar nisso, né? O limite prudencial é de 51,3%. Arredondando, né? É 48 qualquer coisa, arredondando 49. Quando eu digo que está alto, se você comparar com outros municípios e outros estados, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro compromete 90% com a sua folha de pagamento. Nós estamos dentro do limite prudencial, 2% dá para levar até com relativa tranquilidade. Porém, é momento de contenção. E tem despesas básicas, é aquilo que eu chamo de despesas obrigatórias e permanentes, que na linguagem das finanças públicas são as despesas continuadas. As despesas continuadas são basicamente, Obeide, contratos de prestadores de serviços e fornecedores e também de servidores públicos. Então, uma necessidade realmente de contingenciamento. Esse contingenciamento deve ser pelo lado dos servidores, diminuindo o número de cargos em comissões e, na medida do possível, evitar novas nomeações, na medida do possível. Só uma curiosidade, na Defesa da Cidadania, que tipo de pessoal que é empregado? É o que atende basicamente a sociedade, atende a sociedade de uma forma geral. Você tem qualquer demanda, vamos dizer, uma demanda das minorias, você vai buscar 83% do orçamento comprometido com o pessoal. Em turismo 90% aí comprometido. Que tipo de pessoal que está comprometido no turismo? Não, é que uma cidade que tem hoje uma verba de quase 1 bilhão, né? O fonte 1 que a gente chama recursos próprios. Nosso orçamento é 2,6 bi. Mas na realidade, tributos próprios, quando eu digo tributos próprios, da própria prefeita, do próprio município e também as transferências governamentais, União e Estado, chega em 1 bilhão e 600. As atividades pontas, né? Aquela que atende a sociedade, vamos dizer, saúde, educação, assistência social, cidadania. Eu só estou perguntando isso, Chagas, no sentido do seguinte: a máquina está inchada. Não é a necessidade. Inchada, porque não é possível ter um comprometimento tão grande da máquina com salários funcionários. Não, é aquilo que eu te falei, o limite prudencial no geral é 51,3. Cidades polos como Santos, Campinas, elas têm uma necessidade muito grande de atender a população. Quando se fala em cidadania, atende todos os assuntos de cidadania. Saúde, atende logicamente na ponta aqueles que precisam da saúde pública. Nesse relato aqui não está incluído saúde, nós falamos em segurança, cidadania e turismo. Aí eu entendo que, por exemplo, turismo 90% comprometido, numa cidade que tem uma vocação turística como Santos. O Luiz Guimarães no último mandato nós fizemos até evento aqui do Gonzaga. E ele não tinha dinheiro para nada, né? Realmente então, eu chego à conclusão que ele tem razão. Não, deixa eu te explicar. E não é que eu achei que era que ele estava sendo. Essa relação, vamos pela relação. Obrigatoriamente nós temos que destinar 25% no mínimo para a educação, 15% para a saúde. Não, estamos falando de secretarias específicas. Não, eu vou chegar aí. 25% para a saúde, 15% para a educação. Na realidade, por que esse comprometimento com o pessoal em turismo? Porque o orçamento dele é pequeno.
entendeu? O orçamento dele é 0,1 qualquer coisa. Então o comprometimento dele com o pessoal é muito grande. Se nós destinássemos mais recursos, se dentro do orçamento... É que a folha hoje da prefeitura, pelo que eu sei, está mais de 60% da arrecadação. Não, é o que eu acabei de falar. 49%, 49%, não. Por isso eu digo no geral, por que esse número impacta? Com os comissionados? Com tudo. Os comissionados de 12 mil funcionários, a Prefeitura de Santos tem pouquíssimos cargos comissionados. São 300 cargos de comissionados. 177, né? Eu vou para o número redondo. Certo. 12 mil funcionários, 300 cargos em comissão, pouquíssimo. Por que aparenta muito turismo ter um número muito elevado de gasto com servidor? Porque do outro lado nós temos secretarias que precisam de muitos recursos, o orçamento, nós temos que dividir esse orçamento, resta pouco para esporte, resta pouco para... Esse número de salário que você fala, 49, envolve as CT, Prodesan, não envolve essas empresas. Não, porque aí só é mas elas são mantidas pela prefeitura. Não são mantidas pela prefeitura. Não, elas não entram no... Dá déficit, a prefeitura não. Elas não são mantidas, elas não estão no orçamento da prefeitura. O que está no orçamento da prefeitura, isso foi importante você falar. O que está no orçamento da prefeitura são o central, que é a prefeitura, e as autarquias e as fundações. A CT não está no orçamento. Arquivo e Memória, Fundação Pro Esporte. Isso faz parte. Isso pela lei de responsabilidade fiscal. Pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que colocar a prefeitura, que é o poder central, e você tem que colocar as autarquias e tem que colocar os fundos. Mas é recorrente que a Prodesan, ela fecha sempre no vermelho todos os anos, né? Quando faz seu balanço. Ela tem a administração dela. A administração dela, mas o maior acionista é a prefeitura. E quem cobre os rombos? Não cobre rombo, porque nós não podemos cobrir rombo da Prodesan. O que a gente pode é repassar recursos para investimento, a nossa receita de capital para despesa de capital da Prodesan. Não sai dinheiro da prefeitura para custeio da Prodesan. Não sai da CT, sai a subvenção. Mas hoje, resumindo, hoje em Santos gasta dinheiro com saúde, educação e a parte de coleta de lixo também é bem alta. A coleta de lixo é coleta de lixo é em torno de 150 milhões por ano. Então, vamos fazer uma média, 10 milhões por mês, uma média. Tem janeiro, e vai sofrer um corte, como todos vão sofrer um corte de 15%. Não, eu estou te questionando isso porque Santos é a polo, né? Polo da região, né? Cidade de polo e hoje vimos uma matéria aqui no jornal, não estou querendo furar a pauta, mas já estou furando. Spoiler. já estou furando, mas é só que eu acho que é porque surgiu e as cidades em volta acabam mandando para Santos. Mas isso é normal, né? Mandando para Santos porque é que tem maior estrutura e aí vem para Santos, a cidadania, porque me assustou. A cidadania é o consumidor. Me assustou exatamente esse número. O antigo SIDOC, agora Procon, né? A cidadania está... Onde está o Procon, né? Procon, e também tem agora o novo perfil, que é das relações institucionais, né? Mas eu tô só... Vai incorporar o DEALI também? Departamento de Assuntos Legislativos, para ter uma interlocução maior com a Câmara e as demandas também da cidadania. Sendo restrito cidadania, do Procon. Você tem a população tem uma determinada reclamação. Eu tenho um olhar, viu, Chagas? Eu estou te questionando, parece que eu estou pressionando, mas não é isso. É que eu tenho um olhar empresarial para a questão, para a coisa, né? Foi bom você então eu olho para uma prefeitura como se eu estivesse olhando para minha empresa. São coisas diferentes. Então eu sei que são diferentes, completamente diferentes. O intuito é diferente, mas a prefeitura, as prefeituras elas estão espremidas dentro de um orçamento para onde não tem o que fazer. E a população cada vez mais exige mudanças e exige um progresso para dentro da cidade. E eu vejo que a cidade de Santos, eu não estou analisando as outras cidades, porque eu também não tenho os números, e por esses números que nós estamos colocando, eu estou vendo que a cidade de Santos está engessada. E dificilmente vai conseguir sair dessa situação. Não, é como se uma empresa estivesse ali trabalhando no seu limite. Não, primeiro, são duas coisas diferentes. Aumentar a arrecadação nem pensar. Os conceitos da administração empresarial não cabem dentro dos conceitos de uma administração pública, em geral.
Conceito da administração empresarial não vejo por quê. Deixa eu só terminar o raciocínio. É o que o Rick falou aqui em off, né? Visa lucro, nós não visamos lucro, nós visamos atender a população. E o que tem que atender a população, qualquer prefeitura, né? Prefeitura de Santos, são serviços básicos e urbanos. Saúde, educação, assistência social, transporte, segurança urbana, que é diferente de segurança. Mas isso é lucro, né? Isso nem hipótese nenhuma. Só acompanhando o teu raciocínio sem querer te o lucro gasto. De uma cidade, que eu digo que Isso você fala gasto. do empresário, no meu entender, o lucro ele é reinvestido na própria população. Então aquilo que a cidade arrecada e não desperdiça, não, eu entendo que são coisas diferentes. Que ele reinveste. Não, o desperdício busca até o princípio da administração, busca eficiência. Isso é uma coisa. Exatamente. O lucro é outra coisa. E hoje a administração tem que pautar pela eficiência. Nós temos até um plano de eficiência na prefeitura. O que eu digo, o conceito, e isso normalmente ocorre, é interessante isso. E isso normalmente ocorre. As pessoas que têm uma visão empresarial, elas, quando vê o poder público, elas acham que a eficiência empresarial é a mesma eficiência da administração pública. São diferentes, Obeide. A eficiência da administração pública é o atendimento à população. A eficiência empresarial é buscar o melhor atendimento para o consumidor, que é diferente do munícipe, e buscar o lucro. Em nenhum momento a prefeitura ou qualquer poder público não pode buscar o lucro. Ela tem que fechar o seu orçamento, despesa, receita. Aí eu concordo contigo. É um momento difícil que nós estamos. Por que o momento é difícil? O Estado quebrou. Mas o Estado uma cidade brasileiro que tem uma gestão com eficiência, que nem você disse, bem disse, e é conjuntural. Eu entendo, vamos representar, é só uma questão de palavras, mas vamos colocar, fazer de conta que a eficiência se torna em lucro. Não deixa de ser um lucro. Não um lucro financeiro. Se torna num lucro de que houve um aproveitamento, houve um ganho. E esse ganho ele é reinvestido no próprio município. Isso não é lucro. Não é lucro para você financeiro. Isso é eficiência. Eu digo, eficiência você transforma em lucro. É que você está tendo um conceito do lucro como se fosse um dinheiro para alguém. Não é isso. O que é o lucro? O lucro é o que você tira para a empresa. Eu entendi. Isso é lucro. O que eu digo de lucro é quando você tem eficiência e consegue fazer a mesma coisa gastando menos. Isso é eficiência. Isso. E essa eficiência você faz o que com ela? Reinveste no município. Isso. Eu percebo que a cidade de Santos está engessada nesse sentido, porque ela não consegue sair do orçamento, dentro do que eu tenho. Uma empresa, ela trabalha dentro do que ela gera de faturamento, e aquilo que ela gera de faturamento, ela tem que buscar eficiência. Então, se você não pode aumentar a receita, deixa eu te falar só um negócio. Deixa eu só concluir. Se você não consegue aumentar a receita, o que você faz? Você tenta se tornar mais... E se você não consegue diminuir despesa por causa de leis, no caso da prefeitura, o que você tem que fazer? Aumentar a eficiência. Isso, é isso que nós buscamos. Você aumenta a eficácia, e nessa eficácia que você aumentou, você sobra mais dinheiro, que é onde eu estou dizendo que é o lucro, e aí você reinveste dentro da cidade. Eu acho que é isso que Santos tem que buscar. Deixa eu só te dar um dado. A eficiência da prefeitura foi tanta... Não, a eficiência da prefeitura nesses 4 anos foi tanto em matéria de contenção de gasto para investimento, que a prefeitura nos últimos 4 anos, na média, investiu mais do que os últimos 10 anos de prefeitura. Como que você fez isso? Com eficiência. Olha só, nos últimos 4 anos, em investimento que você está falando, que é muito difícil investir no município, porque o custeio come todo o orçamento da prefeitura. Em 4 anos, na média, a prefeitura de Santos, no governo Paulo Alexandre Barbosa, investiu mais do que os últimos 10 anos. Normalmente, uma prefeitura, ela tem 96%, normalmente, do seu orçamento comprometido, comprometido com custeio. Santos tem 92% comprometido com custeio e 8%, porque é o nosso limite de endividamento, o limite de endividamento das prefeituras é de 1,2%, 120%, e nós não estamos sequer em 10%. Então nós estamos economizando no custeio para ter investimento, para dar melhor atendimento da população, sem estourar o limite de 120% do orçamento como muitos municípios. Temos nem 10% de comprometimento, se não me falha a memória. Se esse ano deve fechar com 12, 13, 14 no máximo. Então isso aí mostra a eficiência da prefeitura. Só um dado. Nesses últimos 4 anos, a Prefeitura de Santos construiu
ou reconstruiu 10 policlínicas, abriu a UPA e agora a questão do hospital que deve ser inaugurado. 7h22, temos aqui a participação dos nossos ouvintes. Por favor, Tiago, para encerrar o tema. Olha só, tem o Pedro do Imbaré, o Pedro Paulo diz assim: tempos atrás você andava por Santos e nós nos víamos muitos cozipanos, funcionários do Banco do Brasil, do Estado, entre outros. Agora parece que Santos só tem funcionário da política. O Pedro Paulo, você é assim, Chaga? Você vai na padaria e fala, quem é funcionário público aí? Aí todo mundo levanta a mão? Não, o que houve, né? Não, nós temos 12 mil funcionários, né? E como eu disse, 300 cargos em comissão. E o que houve aqui na Baixada Santista, né? É um problema que está gerando no mundo inteiro, não só na Baixada Santista, não só no Brasil. A indústria está perdendo emprego, né? Aliás, o Trump, ele só foi eleito porque a indústria desempregou. A indústria desemprega no mundo inteiro. Infelizmente, nós tivemos o caso da Cozipa, né? Aqui recentemente, que afeta toda a Baixada Santista e aí afeta o consumo. Isso aí o Obeide sabe bem. Afeta o consumo e prejudica a cidade de Santos, que embora a Cozipa fosse em Cubatão, as pessoas viviam aqui, porque muita gente está mudando daqui. 7h23, vamos parar para um intervalo, primeiro intervalo do Bom Dia CDL, o programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, mas antes tem o apoio cultural da Home Life, assistência domiciliar em saúde, cuidando de quem você ama. A Home Life acaba de renovar o vínculo como nosso apoiador cultural aqui, estará conosco mais um período. Obrigado aí a toda a equipe da Home Life, que é especializada em home care, atenção domiciliar, especialidade da área da saúde, que consiste no atendimento domiciliar ao paciente de diversas complexidades, com equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e profissionais atuantes na gestão administrativa e operacional do serviço. É uma excelente opção hoje, cada vez mais crescente, que até desonera o serviço público de saúde, a assistência domiciliar, sem contar aquela diminuição do risco de infecções cruzadas, que é muito comum na rede hospitalar, e a humanização, né, de você tratar a família como um todo. Por isso, conheça tudo que a Home Life pode fazer por você. São 10 anos cuidando de quem você ama, em Santos, Ana Costa 146, 17º andar, telefone 3202-6440, com unidades em Ribeirão Preto e em São Paulo. Acesse homelife.com.br. 7h25, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. O orçamento dela é pequeno. De volta com o Bom Dia CDL, às 7h25, vamos ao vivo até às 8 da manhã aqui na Santos FM 92.5, na bancada dos comentaristas Nicolau Obeide, que é empresário e presidente da CDL Santos Praia, e o secretário adjunto de Finanças do município, que é o Fernando Chagas. E você também pode participar conosco aqui no nosso programa pelos nossos canais de comunicação. Nosso WhatsApp, Zé, é o 991406444, 991406444, ou pelo telefone 3345-9507. 3345-9507. Lembrando que hoje todos que participarem concorrem a um par de convites do cinema, do Cine Roxy, para ver qualquer filme, né, Zé? É isso aí. Muito obrigado, Tiago. 7h26. O reajuste da tarifa do ônibus, que entrou em vigor a partir desta segunda-feira, da madrugada de segunda-feira, tem aí o questionamento por parte da Defensoria Pública. E aí, Tiago? A ação cautelar perante o Judiciário visa impedir o aumento da tarifa de ônibus no município. De acordo com os defensores públicos Alexandro Pereira Soares e Fabrício Feres Furlan, deve ser observado o artigo 151 da Lei Orgânica Municipal, que determina que o valor da tarifa deve ser condizente com o poder aquisitivo da população. Ainda nesse sentido, os defensores argumentam que o valor praticado pelo decreto do recente aumento é apenas 5 centavos menor do que o preço da tarifa de ônibus executivos, também conhecido como seletivos. Eles avaliam que o aumento acarreta prejuízos aos cidadãos, que teriam que pagar tarifa semelhante à de ônibus de luxo por um serviço essencial já tão deficitário. Olha, e também nessa questão tem um precedente em São Paulo, que é a integração dos trilhos, que tinha o anúncio, né, do aumento divulgado e também colocado em prática, né, foi questionado na Justiça, e o Tribunal de Justiça de São Paulo deu mais uma vez, manteve a decisão em primeira instância, anulando o aumento do custo de integração ônibus e trilhos. Lembrando que o prefeito João Dória congelou a tarifa de ônibus, e essa alternativa não vai estar mais disponível
para o governo do estado, decisão muito criticada pelo governador Geraldo Alckmin. E aqui em Santos, Chagas, você entende que a possibilidade da reversão, da reavaliação ou até da suspensão do valor da tarifa praticado agora, de 3,85? Nós estamos falando de cidadania, né? Respeito muito, né, a defesa da cidadania. Nós estamos falando da cidadania de Santos, né? Nós falamos estritamente da cidadania de Santos, e você até estendeu que realmente a cidadania de Santos hoje também tem as relações institucionais. Secretário, né? Flávio Jordão. Isso, grande amigo nosso. Porém, no caso, o que eu vejo, tem um ditado em economia que diz: não tem almoço de graça, alguém vai pagar. A tarifa ou paga, o custo do transporte ou paga pela tarifa o subsídio. Quando se paga pela tarifa e também pelo subsídio, caso não tenha o aumento, ele seja suspenso pela justiça, eu digo, é um direito legítimo da defesa de cidadania, e assim deve defender o direito dos usuários de transporte. Se não aumentar a tarifa, nós vamos ter que fazer o quê? O subsídio. Quando nós fizermos o subsídio, vai sair do orçamento da prefeitura. Vai diminuir ainda mais esse orçamento que até nós estávamos discutindo aqui no intervalo. Até proponho na próxima semana trazer o orçamento para a gente discutir, trazer todos os dados de secretaria, para mostrar a relação que tem entre pessoal de cada secretaria e também o valor de cada secretaria. Eu vejo, tem um custo, Zé, esse custo deve ser coberto, no meu entender, pela tarifa. Caso não seja coberto pela tarifa, vamos para a subvenção. Indo para a subvenção, todos vão pagar. Por que a tarifa aumentou? Houve aumento do custo, principalmente o aumento de combustível, e isso aí, de certa forma, ou é repassado para o contribuinte de forma geral ou para o usuário. Além disso, depois de 20 meses, se não me falha a memória, 20 meses sem aumento, houve uma inflação que rodou em torno de 10% nesses últimos 12 meses. A inflação caiu agora. Isso foi custo. Tem que ser custeado por alguém, eu digo, ou pela tarifa ou pela subvenção. E outro lado, realmente há uma diferença mínima entre a tarifa do transporte coletivo e a tarifa do transporte seletivo. O transporte seletivo deveria ter uma tarifa, se não me falha a memória, de 5,10, 5,2, R$5,10, R$5,20. Por que ainda não aumentou a questão do seletivo? Porque tem uma licitação em curso, e aqui na licitação, aquele que apresentar a menor tarifa, dentro desse campo, eu acho que vai variar entre R$5 e R$5,10, R$5,20, R$5,30, vai ganhar a licitação. O que há não é uma tarifa cara do coletivo, há uma tarifa que está aquém dos custos, que está aquém do devido pelo seletivo. O seletivo, depois da licitação, com toda certeza, vai em torno de R$5. Eu até defendo diferenciar bem o seletivo em relação ao ônibus municipal, porque exatamente hoje a demanda do seletivo é grande. Talvez a empresa tenha esse alvo, né? Mas o seletivo ele foi criado com o intuito de não se tornar um ônibus coletivo, e sim um ônibus diferenciado, que era para incentivar para que aquelas pessoas que têm carro não se movimentassem dentro da cidade com carro. Então, vamos supor, você tem carro, eu tenho carro, nós temos carro, vamos daqui até o centro da cidade, saímos do Gonzaga, né, Zé? Vamos até o centro da cidade, vamos de seletivo, é muito mais cômodo, muito mais tranquilo, vamos de ar-condicionado. Esse foi o primeiro momento do seletivo, coisa que se transformou hoje, talvez até por interesse da própria empresa, num ônibus coletivo, um ônibus igual ao outro, que hoje até em pé eu acho que estão andando. Não vai. Está proibido ainda, mas eu já vi gente em pé, viu? Mas se não é legal, foge a regra. É praticado. Foge a regra. Então, mas eu já vi. Eu sei que é proibido, mas eu já vi. Então, não era esse intuito. O intuito era você ter. Agora, quanto ao aumento da tarifa, R$60 mil, fazendo a conta rapidamente, nós temos aí uma demanda de 100 mil pessoas dia nos nossos ônibus, né? Pelos números que eu tenho informados, são uma demanda de 100 pessoas. E em queda, né? 100 mil pessoas dia. 100 mil pessoas dia, se você
colocar isso em 30 dias, que eu sei que não dá 30 dias, mas vamos colocar em um faturamento que aumenta 60 centavos. Você põe um faturamento aí de 1.800.000 de aumento no faturamento da empresa. Será que eles tinham todo essa demanda esse déficit todo na planilha deles? Na planilha ela é controlada, agora, fiscalizada. Tudo bem que eu até entendo que uma outra coisa que agrava bastante a cidade de Santos também, e estão querendo diminuir também, é a idade mínima, a idade de idoso. Eu sou contra. Aí o impacto da tarifa seria. Eu vou completar 60 anos agora, no dia 4 de abril. Né? Apesar de não aparentar. Autoelogio. Eu vou completar 60 anos dia 4 de abril e seria beneficiado com isso, mas não faço a mínima questão. Sabe por quê? Porque eu não preciso andar de ônibus de graça. E eu vejo muitas pessoas que andam de ônibus de graça, sem precisar. Eu acho que isso então eu acho que assim, a tarifa gratuita, de repente uma pessoa que tem 40 anos de idade tem muito mais necessidade de uma tarifa gratuita do que uma pessoa que tem 65 anos ou 70 anos que não tem a necessidade. Então, o parâmetro do idoso eu não consigo mensurar por que essa diferenciação. Eu não vou entrar no mérito do idoso ou não. Toda vez que você desonera, eu vou alguém paga isso aí. Alguém paga, não tem almoço de graça. Isso aí não tem de graça, então é isso que eu tô querendo dizer. E por que também a nossa tarifa ela aumentou? Porque o número de usuários diminui. No momento que o número de usuários diminui, você mantém a mesma frota, você mantém a mesma linha, aumenta o custo. E esse é um fenômeno que está ocorrendo não só em Santos, em vários municípios. Diminui o número de usuários e também aumenta o número de usuários que não pagam. No momento que sair de 65 para 60, é o que eu digo, tem um custo. Esse custo vai ter que ser pago ou pela tarifa de quem utiliza ou pela subvenção. No momento que tiver subvenção, vai sair do orçamento. Se vai sair do orçamento, sai do contribuinte. O contribuinte que até não usa o transporte coletivo vai pagar. Apesar que é uma empresa terceirizada. Né? Não, mas o serviço é público municipal. Aí entra o lucro, onde você. Aí é o lucro. Aí é onde você não quer. Você não quis me falar na pauta anterior, que o lucro não tem. Existe ela lucro. Não é uma OS. Ela não é uma OS. Isso, como tem lucro no lixo, como tem lucro na. Tem que ter. Eu defendo o lucro. Não, eu não sou contra o lucro. Eu só estou contestando o que você falou. Você falou que não tem lucro. Eu diferencio duas coisas. Uma coisa é o poder público, outra coisa é a concessionária do serviço público. É porque o poder público, se a empresa tem que ter lucro. Serviços essenciais, eu defendo. Como o que aconteceu com a infraestrutura brasileira. Veja bem, que não quiseram o lucro e quebrou a infraestrutura. Ô Chagas, eu sou uma pessoa que eu sou contra assistencialismo, totalmente contra. Eu sou 110% contra assistencialismo. Me passa aqui o Rick Santos que em Israel o modelo é o seguinte: o idoso ele tem direito a uma gratuidade, uma passagem de volta por dia. Depois ele tem um desconto de 50% na tarifa para poder utilizar o sistema público de ônibus, de transporte público. Eu conheço pessoas, por exemplo, eu vou falar até o meu contador. Ele tem 72, 73 anos. Ele só anda de ônibus para cima e para baixo para andar para os clientes dele. E ele tem carro. Mas eu não acho justo. Tem aqui, eu sei, na verdade, talvez eu entendo que talvez nesse despacho, nessa manifestação da Defensoria Pública, não entendo que ele esteja objetivamente questionando o fato da tarifa ter aumentado, mas a proporção desse aumento de 60 centavos, quase 20%. Né? E aí eu te pergunto, Chagas, não são apenas 60 centavos? Não, eu vou por 20. É 20%, quase. Foi 20% o aumento, né? Isso levou, enquanto a inflação foi mais alta do que a inflação. Foram 20 meses sem reajuste. Ano passado não teve. Foi acima da inflação, por quê? Porque o custo aumentou, o combustível aumentou, o pneu aumentou e o número de usuários diminuiu. Isso é custo. Cada vez que diminui só completando, se você me permite, só completando aquilo que eu estou falando, eu sou 110% contra o assistencialismo, mas eu acho que determinados tipos de prestação de serviço tem que ser do poder público. Uma delas é o transporte público. Eu acho que não deveria ser terceirizado, deveria pertencer como era antigamente, que era muito eficaz na época do Justo, a CSTC. Outra época, né? Outra época, mas havia gestão e essa gestão funcionava.
Depois ela se perdeu. Você é obrigado no PT, a discordar dele não, de na novo. época do PT, na época do PT se perdeu. Na época do PT se perdeu. Que foi quando entrou a Thelma e se perdeu. Foi quem terceirizou na época, foi o Beto Mansur. Uma questão orçamentária, até pelo que você falou, da eficiência, é muito difícil o serviço de ponta, que nem transporte coletivo, do poder público diretamente prestando serviço ser tão eficiente quanto o serviço público pelo terceirizado, pelo particular. Nesse ponto, aí, de novo, nós vamos discordar. Serviço público, eu entendo que possa ser sabido, concedido. Né? Não vamos nos enganar, ô Chagas, mas é sabido que chega domingo, desaparecem os ônibus, sabe? O número de funcionários é muito menor do que o necessário. Aí cabe o controle. É sabido aí isso e não vamos ser hipócritas, né? Aqui, não vamos dizer que isso não acontece. Não, aí cabe, se isso acontece, acontece, nós quem sabemos cuida disso disso. é CT, pessoas que necessitam e precisam de ônibus, eu não preciso, graças a Deus, o Zé não precisa. Eu não tenho carro. Então vai tentar esperar um ônibus num ponto, eu sei porque eu tenho um ponto de ônibus na frente da minha casa, aqui na Anacorda, vai ficar na ponta do ônibus e você vai ver o tempo que você espera num domingo e desaparece e é recorrente as reclamações em relação a usuário isso. de transporte seletivo e coletivo. Transporte seletivo é de alta qualidade. O transporte coletivo, seletivo de alta qualidade, é de alta qualidade. Eu ando de transporte, eu não tenho carta. Eu não tenho carta, eu não tenho carro. Embora tenha carro no meu nome, eu não tenho carta, eu não dirijo. A informação aqui do Rick, domingo não tem seletivo. Não, domingo não. E nem cabe, né? Nem cabe. Senão ia aí aumentar mais a tarifa. Não cabe seletivo. No sábado ainda tem até 2 horas. Não cabe. O seletivo é para atender o usuário que vai para o centro, vai para o trabalho até com mais conforto para evitar o carro. Seletivo não é para fim de semana. Agora, o transporte coletivo, de uma forma geral, ele é relativamente bom em Santos. Inclusive, quando você faz a pesquisa de opinião pública, no usuário, e não se pode confundir o transporte coletivo do município com o transporte coletivo interurbano. Muita gente confunde isso. Que é do estado, que é o famoso amarelinho que a gente muita falava. Gente, o hoje não tem nada de amarelinho, né? Hoje é azulzinho. Então são diferentes, entendeu? O transporte é relativamente bom. O custo, eu digo, não tem almoço de graça. Participação agora, Zé, da nossa ouvinte do Gonzaga, Valéria França, diz assim: a tarifa deveria aumentar aos poucos. Por que não aumentou no ano da eleição, hein? Passamos calor e a tarifa é caríssima. Mas isso é óbvio, né? Isso é tática, não vou nem pedir para o Chagas responder. Isso é a coisa mais óbvia, e desde que inventaram a roda, o candidato político jamais faria isso, porque é um suicídio político. As necessidades de aumento e é culpa da própria população. Eu não vejo nem como culpa do candidato. Eu vejo como culpa da própria população, porque ela se pega nesse tipo de coisa. Eu acho que a população ela tem que ter, não só pegando no pé da prefeitura, que nem eu estou pegando aqui do Chagas, do nosso secretário adjunto, recém-nomeado, mas a população também tem que colaborar com vários aspectos. Eu venho andando aqui de manhã, da minha casa até aqui, você vê um trecho de menos de 100 metros, e vejo lixo pela rua inteira, jogados no meio-fio. Se hoje estivesse chovendo, nesse momento, todo esse lixo estaria dentro do bueiro. E aí transbordam as ruas, e quem é a culpa, Chagas? Da prefeitura. Então são coisas que as pessoas também têm aí que ter volta naquilo, a cidadania. Então aí eu acho que tem que colaborar, que nem transporte coletivo. Eu acho que se o cidadão que tem condições, ele deveria não utilizar da gratuidade. Só uma ressalva. Acima de 65 No primeiro governo do Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, ele poderia, no primeiro ano, no primeiro momento, ter aumentado. E não aumentou. Então, e não tinha problema eleitoral. A reeleição dele seria 4 anos depois. No primeiro ano ele não ele foi reeleito também, temos que reconhecer que ele foi reeleito com uma certa facilidade. Nossa. Porque reeleito no primeiro turno com 77%, é uma facilidade muito grande, porque existiam outros candidatos. Então as pessoas não estão comparando, não é um segundo turno. Um segundo turno com 77% até cabe, mas o primeiro turno com vários candidatos 77%, então eu acho que esse não seria o mote dele de esconder o aumento da tarifa por uma questão de eleição. 7h43 é o Bom Dia CDL, programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos, que tem apoio cultural da APO.
Planos odontológicos empresariais, atendendo grandes empresas aqui da nossa região, não deixa de ser uma referência, não é? As empresas que têm o plano odontológico da APO como benefício para os seus funcionários. Vou falar a Tribuna, o Complexo Santa Cecília, o Grupo Mendes, a Rodrimar, a Transbrasa, entre outras grandes empresas. Eles têm parceria com o Santa Casa Saúde, com a Unimed. É um plano que é certificado pelos 9001 em todos os seus departamentos. Portanto, você também que tem a sua pessoa jurídica, a partir de 3 vidas, já pode contratar o plano odontológico da APO. São mais de 200 profissionais na região, cobertura em todo o território nacional. O APO você pode conhecer melhor ligando 21044000 ou acessando apoodonto.com.br. 7h44, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com Bom Dia CDL, programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, aqui na Santos FM 92.5, na bancada os comentaristas Nicolau Obeide e Fernando Chagas, apresentação do Zé Torquato. E Tiago, vamos ver como é que tá a situação para quem está se deslocando pelas cidades da região, por favor. Balsas e estradas. As informações agora das estradas. Sistema Anchieta Imigrantes opera em 5x5. Atenção, você que pega Anchieta, tráfego lento na chegada a São Paulo do quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. Na Imigrantes, o tráfego é normal. Agora no sistema de travessias. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação. O tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa em operação. O tempo de espera é de meia hora, ambos os lados também. E na Travessia São Sebastião Ilhabela, são 3 balsas em operação e o tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos, ambos os lados, R. Ô Tiago, vamos dar sequência à nossa pauta, né? Vamos aí ao próximo tema para debater com os nossos convidados e também com a participação dos nossos ouvintes. Coab conduz entrevista com desabrigados da Zona Noroeste para evitar oportunistas. A Coab Santista realizará entre hoje e sexta-feira a entrevista social individual com os integrantes das 372 famílias cadastradas pela Secretaria de Assistência Social após o incêndio no Rádio Clube, ocorrido na semana passada. O atendimento será no SECAP, na Hugo Maia 293, no Jardim Rádio Clube. A lista com os nomes, dias e horários do comparecimento do representante de cada família foi publicada na última sexta no site da Prefeitura e também sairá no Diário Oficial. É importante que os convocados apresentem RG, CPF e comprovante de residência ou protocolo de entrada da segunda via do Poupa Tempo. Após a atualização dos dados, as informações serão verificadas junto ao cadastro da Coab e também haverá o cruzamento com as informações das secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação e também Defesa Civil para a triagem e a definição da listagem final a fim de evitar ação de oportunistas. Então, eu ouvi a manifestação da secretária de Ação Social de Santos, a Rosana Russo, nesse sentido, que ela partiu do princípio da boa-fé, da confiança que as pessoas realmente tinham sido atingidas pela tragédia, e me parece que partiu dos próprios moradores da comunidade, eles que têm o autoconhecimento de quem realmente mora lá, e eles apontaram cerca de 170 famílias que realmente são da comunidade, que estariam habilitadas a receber os donativos da Prefeitura do Fundo Social de Solidariedade. Mas eis que vai no que o Nicolau falou agora, do comportamento das pessoas, alguns oportunistas aí na proporção de mais de 100 famílias se cadastraram para receber mantimentos de graça. E aí fica essa saia justa, fica numa situação difícil, a assistência social da prefeitura, mas olha, a gente às vezes até fala, puxa vida, mas não checaram as informações das pessoas, mas ao mesmo tempo, a gente também não pode perder esse paralelo do princípio da boa-fé. E infelizmente, hoje as pessoas que precisam do donativo de forma emergencial vão ter uma demanda burocrática até serem plenamente atendidos. E que não deixa de ser uma situação lamentável, Chagas. O que eu vejo, né? Aquele ditado, a pessoa, por princípio, ela é de boa fé. Então, nós vamos dar assistência social em geral, em todos os termos, né? Para todos aqueles que foram vítimas do incêndio. Agora, a questão dos aproveitadores, isso aí a gente não pode entender que todos são aproveitadores. Mas é uma grande parte, viu? Não, mas nós temos que lamentar a população. Aí volta na cidadania, né? Não é nem cidadania, a consciência da pessoa. Não tem, né? Consciência da pessoa. Eu conheço pessoas que são religiosas, evangélicas, frequentam
frequenta a igreja e frequenta a igreja número 1, frequenta a igreja número 2, para pegar uma cesta básica na número 1, na número 2. E eu questionei essa pessoa e falei assim: você acha que isso está certo? Ah, mas você não pegava em outro e pega. Então, é esse tipo de pensamento, esse tipo de... As pessoas têm que entender. Está arraigado na cultura brasileira essa coisa do individualismo. Eu me reporto, vamos falar de um mundo, de dois mundos, Chagas, que talvez você não frequente muito, porque eu acho que você não tem Facebook, né? Não tem. Então, mas Facebook, por exemplo, é a terra maravilhosa, é a terra onde todos são bons e todos são corretamente e politicamente corretos. Infelizmente, é assim que a cidade, que o cidadão vive. Ele, por fora, ele é politicamente correto, mas na hora de agir, ele age de uma forma errada. Porque ele quer se privilegiar daquele benefício. Mas se aproveitar de uma tragédia. Mas um monte de gente ali, tudo bem, eu não digo que naquela área e até o entorno onde não foi atingido pelo incêndio, não tem pessoas carentes. Estão precisando. A maioria tem pessoas carentes. É carente de boa fé. Uma minoria que acaba prejudicando todo esse trabalho. Eu fiz uma determinada época e nós fizemos aí em parceria com a Associação dos Engenheiros, com o Fifi, quando ele era presidente, distribuição, nós fazíamos CDL, fazíamos distribuição de cesta básica, e eu, como eu tenho uma caminhonete, eu ia com o meu carro, nós íamos naquela rua Japão, nós distribuíamos no final do ano cestas básicas, e eu comecei a ver os meninos, eu olhava e falava assim: peraí, mas eu já dei para você. Então era assim, pessoas que iam e voltavam para pegar cesta básica. Ele está pouco se importando com o vizinho ou que mora até no mesmo cortiço que ele, se vai pegar ou não. Ele quer pegar para ele, quanto mais melhor. Eu não sei se isso é uma lei da sobrevivência que a pessoa tem, que é brigar. Não, Nicolau, isso é mesmo de práticas. Agora é desumano, de parte da sociedade brasileira. Não sei se você se recorda, foi Teresópolis que teve aquele acidente, Petrópolis, se não me Itaipava, né? Começaram a também desviar alimentos, né? E é uma questão. Olha, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, eu sei de gente que trabalha lá dentro, e a Santa Casa é uma das que mais recebe donativos, recebe do mundo inteiro, e recebe coisas boas. Não pensa que é porcaria não que a Santa Casa recebe. Santa Casa recebe roupas boas, sapatos bons e novos do mundo inteiro. E eu sei de pessoas que trabalham lá que os próprios funcionários internamente separam para eles as melhores coisas, aquilo que interessa para eles. Isto é um absurdo. Eu só não denuncio quem são as pessoas, eu só não falo porque eu teria que provar. Mas eu sei que isso acontece. Então, vocês se lembram da lei do Gerson, né? Que infelizmente já acabou com o Gerson. Acabou, que era levar vantagem em tudo, né? Que era um comercial. Esse é do nosso tempo, né? Vila Rica. Gosta de levar vantagem em tudo. Nunca mais na vida dele ele fez um comercial. Sabe por quê? Porque é a hipocrisia da sociedade. Você não pode levar vantagem em tudo, mas eu posso. Essa é a hipocrisia que nós vivemos. Então é lamentável esse tipo de pessoal que faz isso. Eu sei que fora isso eu vejo muitas outras pessoas também contribuindo, porque eu recebi muitos pedidos no WhatsApp de formações de grupos, de pessoas com contribuição. Por isso que eu falo, gente, direcione suas contribuições para um único lugar. Quer ver a lei da vantagem? Que é a fila da bolsa. Que é o único lugar, da prefeitura, que é o Fundo Social de Solidariedade. A lei do Gerson também funciona na Bolsa de Santos Guarujá. Sempre tem um espertinho. Instituíram uma multa ali, né? Eu já vi muita gente sendo multado. Então, por que tem a multa? Porque fica sempre esperando, parece que 20 minutos, né? É tirado da fila, fica 20 minutos. Então. E toma uma multa e é uma multa alta. Por que tem? Porque sempre tem um esperto, tem a multa, tem a sanção, por isso sempre esperto, né? Que falava o Gerson. Não, mas é lamentável mesmo. Até o Leandro Carnal tem um pensamento, muitos não gostam dele, mas ele tem colocações interessantes, né? Eu lembro duas sempre que são emblemáticas desse comportamento de grande parte da sociedade brasileira, infelizmente, talvez até da maioria. Ele fala assim: o político desonesto sobreviveria numa sociedade ética? E também o Cortella que fala: a ocasião não faz o ladrão, ela apenas o revela. Que isso é da índole da pessoa, não adianta. Não adianta, resume o que a gente está falando aqui. Então, nessa situação, até também vamos dar um desconto às pessoas que de repente estão desempregadas, estão precisando e viram nisso uma oportunidade. Mas se existe cadastramento, você pode gerenciar melhor as exceções e agir com bom senso.
não é verdade? Porque a gente não sabe se vai ter outra tragédia, você está usando aí os mantimentos que servem para isso do Fundo Social de Solidariedade, então tem que haver uma rigidez sim. Infelizmente, a gente quer agir pelo princípio da boa-fé, mas sempre aqui... Agora, uma coisa nós temos que reconhecer. Os inocentes sempre pagam pelos culpados. Uma das coisas que nós temos que reconhecer que o povo também ele é muito solidário. Muitas contribuições chegam, muitas pessoas contribuem. Isso é indiscutível. Então, muitas pessoas são boas, realmente são boas e contribuem. E é uma característica do santista. E é uma característica do brasileiro. O brasileiro, da mesma forma que ele se penaliza, né, ele sente pena do próximo, da mesma forma ele quer levar vantagem. Você vê que é uma incoerência, né? Existe uma incoerência aí, é contraditório. Não, que nem o que me surpreendeu foi o povo colombiano também, naquela Nossa, eles foram maravilhosos. Sim. Não sei se os brasileiros seriam do mesmo jeito, mas eu acredito que sim. É difícil interpretar, mas depende também. 7h55, tem aqui a mensagem do nosso ouvinte, por favor, meu caro Thiago. Mariano Gomes participa com a gente e diz assim através do WhatsApp: Zé, bom dia Zé Nicolau, secretário Chagas. O secretário ressalta a necessidade de cortes e economia, mas sabemos que em momentos de dificuldades devemos também olhar para frente e buscar saídas para o crescimento. Aí ele diz assim: eu pergunto, quais os planos da prefeitura para atrair novas empresas e investimentos? Ou vai ficar só pedindo do IPTU? Participação do Mariano Gomes da Alemoa. O IPTU ele não é a nossa maior arrecadação. A nossa maior arrecadação é o ISS. A segunda maior arrecadação hoje é o IPTU, a terceira é o ICMS, né? E nós temos a sala do empreendedor, que incentiva principalmente o micro, o pequeno e o médio empresário, e nós estamos desenvolvendo um plano para atrair investimentos, grandes investimentos em Santos. Porém, em Santos, o Obede sabe disso, não é uma questão hoje de você trazer indústria. O que você tem que trazer aqui é investimento para a prestação de serviço, que é característica da nossa cidade. Então tá aí respondida a mensagem do Dr. Mariano Gomes. E agora são 7h56, o apoio cultural da Design Gallery, com presentes finos para você, muita coisa para sua casa, novidades constantes, um excelente atendimento. Não é à toa que a Design Gallery virou referência, né? A mulherada adora, né? Vou dizer que é questão de machismo, né? Mas tem muitos itens que a gente não consegue chegar, que são bacanas para nossa casa, e as mulheres, elas enxergam algumas necessidades, depois você olha e fala assim: nossa, ficou bacana, tá faltando uma peça ali mesmo. E na Design Gallery tem muita coisa bacana, com certeza, nessa linha, lista de casamento, chabar, vários tipos de festas tradicionais, você encontra tudo na Design Gallery, que tem 2 endereços à sua disposição. Uma das lojas é na Marechal Deodoro 98 no Gonzaga, a outra na Azevedo Sodré 3 no Boqueirão, mas tem estacionamento na porta. Use e abuse da Design Gallery, nosso apoiador cultural aqui no programa Bom Dia CDL. É hora de falar de esporte. Vamos lá. Bom dia, Ricardo Martins. Tudo bem, Ricardo? Beleza, Ricardo. Então, infelizmente a gente está com o mesmo problema. Eu vou te pedir desculpas. Não tem condições de ouvir aqui o áudio online da mesa, a híbrida, e a gente vai prosseguir sem você, Ricardo. Então, desculpa aí. Vamos lá, até amanhã a gente tenta resolver o problema, tá? Muito obrigado pela sua participação e desculpa mais uma vez. Bom, vamos ao noticiário esportivo, que fala o seguinte: Santos está em entrave com a renovação do Lucas Lima. Santos que se apresenta hoje com a sua equipe com muito otimismo para a temporada de 2017. Olha, eu tô vendo um Santos aí que tá me animando bastante. É pena o Ricardo aí não poder dar o palpite dele, porque ele é mais avalizado para fazer essa. Mas eu tô vendo um Santos aí que tá me animando. Agora eu só não gostei porque ontem eu vi que estão querendo de novo abrir os cofres para trazer o Robinho. Chega, né? Já foi, gente, né? E o Atlético Mineiro fazendo jogo duro. O Robinho também falou. Estão querendo valorizar ele, então, sabe, eu não consigo entender isso. É um excelente jogador, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro do ano passado. Não, inegavelmente, seria uma grande aquisição. O Santos, mas gente, vira a página, vamos virar a página. Né? Já passou. Aí ontem parece que o Modesto Roma quer abrir os cofres, então vai endividar o Santos. A não ser que tenha algum empresário ou algum investimento
que queira, né? Algum investidor que queira realmente o Robinho e vá bancar ele e traga ele pro Santos. Aí, eu concordo. Mas o Santos bancar para trazer o Robinho, eu sou contra. Então, o Santos que joga hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15 horas contra o Flamengo de Guarulhos, a copinha que teve ontem a eliminação do São Paulo nos pênaltis para a Chapecoense, e o Palmeiras também foi eliminado, perdeu para o Sport Recife. O Palmeiras segue sem vitória, sem mundial, né? Também. Nunca venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o São Paulo, que vem de 5 títulos no Sub-20 da temporada, também perdeu para a boa equipe e aguerrida equipe da Chapecoense. Olha, foi emocionante, viu? O jeito que a torcida, até por tudo que aconteceu. O campeão do ano passado foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Vamos ver, né? Vai se afunilando. Eu acho que às vezes num joguinho desse de um time que você não dá muito por ele, essa molecada tem muito sangue e corre atrás e às vezes acham que o time é favorito e perde. Porque aí não tem favorito não, viu, Zé? Todos os times que estão jogando tem uma molecada boa. E um oportunismo qualquer desclassifica, como desclassificou o São Paulo. Não concordo com você não. Eu tô achando o nível muito baixo. Não, o nível times. Não, eu concordo. O nível do futebol brasileiro. Da Copinha tá muito baixo. Não da Copinha. Já visto os times grandes estão tendo muita dificuldade com os times. Mas não Copinha, viu, Zé? O futebol brasileiro está num nível muito baixo. O Campeonato Brasileiro do ano passado foi um reflexo disso. Agora, eu acho que os times estão muito nivelados. Eu acho que eles estão muito iguais. E podemos ter surpresa nessa Copinha. Então, vamos lá então. Vou perguntar pro Chagas, né? A situação do Maracanã, Chagas. Depois da Olimpíada, o Maracanã virou terra arrasada, tá abandonado, foi saqueado e até bustos de bronze foram levados. Situação triste do Maracanã. Nós já comentávamos isso quando construir o novo Maracanã. Foi um grupo do Eike Batista que pegou o Maracanã para andar por ali eu não me recordo, não. Mas não foi Maracanã, acho que foi o AS. Eu acho que foi a AS. Vou dar uma olhada. Acho que foi a AS. Independentemente de quem assumiu a administração, já era esperado que isso ocorreria, tanto na construção, depois com a reforma. Teve a construção para a Copa do Mundo e depois a reforma para as Olimpíadas. Nós já sabíamos que não ia ser sustentável essa situação. E o pior, houve essa crise aí com as empreiteiras. Hoje as empreiteiras estão numa situação econômica e financeira muito ruim e elas eram responsáveis pela administração. E independentemente da empreiteira que administrou o Maracanã, essa situação com a Lava Jato só veio agravar aquilo que nós já esperávamos que seria de difícil administração, não só do Maracanã, mas de outros estádios que estão na situação, com exceção, é claro, daqueles como do Palmeiras, que fez uma parceria muito boa. Andrade Gutierrez e Odebrecht, e a gente está aqui retomando. Em novembro diz que a obra custou R$1,2 bilhão, o dobro do valor previsto, né? E houve aquilo que nós já está sendo investigado, né? E que inclusive envolve... E o Sérgio Cabral está envolvido. A empresa IMX, que é do Eike Batista, IMX, que era do Eike Batista, deixou no ano passado e saiu fora. Eu acho que tem outra empresa. E nós tínhamos já um exemplo, o estádio do Rio de Janeiro que foi construído pelas Olimpíadas. Engenhão. Nós já tínhamos esse exemplo do Engenhão, que esse modelo não daria certo. E mesmo concedendo para os clubes não têm condições de manter. 8:02, agora 8:03. Vamos terminar o nosso programa de hoje. A ganhadora do ingresso cinema, não é? Do par de ingressos para o Cine Rocks é o Luiz Antônio Tonon, retirar em horário comercial lá na CDL Santos Praia, Marechal Deodoro 13A Autos, só lá retirar em horário comercial. Seu par de ingressos aí devidamente documentado, viu, Luiz Antônio? Vamos terminando por aqui mais uma edição do Bom Dia CDL. Agradeço a nossa equipe, aos nossos comentaristas, a você que nos brindou com a sua audiência. Vem aí o Rafael Mota e o Entre Linhas da Rádio Santos FM. Um abraço e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.